Professor André Arruda, e nós vamos trabalhar nesse bloco a matemática financeira, o assunto de juros compostos. Um assunto bastante cobrado em questões de concurso, onde dentro da matemática financeira ele faz parte de um processo da matemática básica, vem juros simples, depois vem juro composto e depois outros assuntos. Mas o juro composto especificamente é o que nós vamos tratar desse bloco, tá? Então vamos abordar de uma forma geral o juro composto. No final a gente resolve algumas questõezinhas aí de concursos que já caíram, ok? Fique tranquilo que esse assunto não é difícil, tá? Só basta você prestar atenção em alguns detalhes e depois com a prática você vai aperfeiçoando, ok? Bom, inicialmente vamos entender aqui esse fluxo de caixa, onde é uma situação hipotética que fica claro essa parte conceitual e do juro composto, ok? Bom, aqui nós temos um fluxo de caixa, aqui o tempo 0, tempo 1, tempo 2, o tempo aqui expresso em meses, tá? E essas setinhas aqui para baixo e para cima representam saída e entrada de caixa. Aqui uma situação hipotética inicial, um capital de R$100 a uma taxa de 10% ao mês, e eu vou querer saber o montante, tá? A situação é a seguinte, hoje, na data focal 0, no tempo 0, eu fui lá e fiz um depósito, por exemplo, num banco aí de R$100, tá? Uns R$100 aí na cadeira de poupança. Fui lá, procurei um banco e abri uma cadeira de poupança e apliquei R$100 lá dentro. E aí o gerente me falou o seguinte, eu vou te capitalizar esse valor no sistema dos juros compostos, ok? E nós vamos ver o que vai acontecer com o passar do tempo com esse dinheiro guardado lá. Bom, passado uma unidade de tempo, um período de tempo, um mês, nós estamos aqui em mês, eu vou lá no final daquele mês, passo o cartão lá e vou verificar quanto tem na minha conta agora. Tinha os R$100 lá, eu não mexi nesse intervalo. Eu passo o cartão e vou ver quanto tem lá, ok? Bom, obviamente, vai estar os R$100 lá, porque eu tinha deixado, mais um valor. Mais quanto? Mas quanto vai ter lá? Bom, já que a taxa de juros nesse sistema aqui, nessa aplicação, foi de 10% ao mês, então vai ter o valor do capital inicial mais um juros, tá? Mais um valor. Então esse valor vai ser 10% em cima desses R$100. E quanto que é 10% de R$100? Vale 10. Então vai ter os R$100 mais R$10 lá. Portanto, lá no final, vai ter, no final de um mês, R$110, ok? R$110, perfeito. Aí eu pensei assim, bom, eu não estou precisando desse dinheiro agora, vou deixar mais um período aí, mais um mês esse dinheiro parado. E fui embora. Voltei lá depois no segundo mês e vou ver quanto vai ter lá agora. Bom, vai ter os R$110 do mês anterior e mais um valor que ele capitalizou. Mais quanto? Mais 10% em cima de quem? Desses R$110 aqui anteriormente. Então, 10% de 110 vale 11. Portanto, no final do segundo mês, vai ter R$121. E assim sucessivamente. Esse é o conceito, esta é a aplicação nessa forma de fluxo de caixa do sistema do juro composto. É juros sobre juros. Tá? Lá no regime dos juros simples, a capitalização sempre vai incidir em cima do capital inicial. Ou seja, vai ter 110, 120, 130 e assim por diante. Ok? Então, juro composto é juros sobre juros. A capitalização sempre vai incidir em cima do capital anterior. No juros simples é sempre em função do capital inicial. Ok? Então, assim fica a explicação inicial do sistema de juro composto, como é que funciona. E é o sistema que vigora no mercado financeiro. Tá? Vamos às fórmulas. Então, dentro da matemática financeira, dentro do juros simples, do composto e outros assuntos, não tem jeito. Tá? Algumas coisas não tem como fugir da matemática, por exemplo, as fórmulas. Tá? Então vamos ela. Inicialmente eu já acabei falando, em outras palavras, essa aqui, ó, que o montante é a soma do capital mais os juros. Tá? Em outras palavras, eu já falei essa fórmula aqui, onde o montante, aqui, vamos voltar aqui, ó, o montante, que é o que eu recebi no final de um mês, é o capital mais os juros. É o capital que eu investi mais o que capitalizou, que eu chamo de juros. Então essa é a primeira forma, a forma mais famosa, vamos dizer, a forma mais básica dentro da matemática financeira e vale também para o sistema de juros simples. Sempre o montante vai ser a soma do capital mais os juros, ok? Bom, aí existe uma outra fórmula, que é o cálculo montante em função do capital, que é essa aqui, ó, montante igual a capital, 1 mais a taxa, e tudo isso elevado ao tempo, tá? Por isso, a função do juro composto também é dita uma função exponencial. Uma função composta porque o expoente aqui, o tempo, passa a ser um expoente nesse fator de capitalização. Tá? Por isso ela também é chamada de uma função composta. Perfeito.
Então, nós temos essas duas formas, só essas, no sistema de juro composto. Somente com essas duas formas você consegue tranquilamente resolver o exercício, tá? Agora não pode confundir. Lá no sistema do juros simples, esse tempo ele vinha multiplicando aqui a taxa aqui embaixo, no sistema do juros simples. No composto ele passa a ser o expoente, ok? Bom, agora na sequência eu vou explicar um gráfico comparativo e eu não posso me furtar disso, porque esse gráfico tem uma importância tão grande e se você entender ele, algumas questões de matemática financeira, conceituais, teóricas, você mata só por esse gráfico aqui, tá? Então vamos entender esse gráfico aqui, ó. A reta aqui, nós temos o eixo, né? O eixo aqui ordenado, né? O eixo X representando o tempo e o eixo Y aqui representando o montante, tá? Nós temos um capital inicial aplicado aqui, 0, 1 aqui é meses, o tempo aqui é em meses, ok? A reta, que está aqui representada em azul, representa os juros simples, tá? E a curva aqui, a função exponencial, representa o juro composto, ok? Perfeito. O que esse gráfico ele tenta esclarecer para nós? Olha só, perceba que existe um ponto em comum entre as duas funções, a função linear e a função exponencial. Um ponto em comum, um ponto aonde vai dar uma imagem no mesmo valor, tá? E como aqui é o montante, se eu fizer a projeção desse valor aqui para cima do gráfico, veja, ele vai bater num valor aqui, que eu vou chamar aqui de montante 1. O que eu quero dizer para você é o seguinte, existe em um tempo aonde o montante vai ser igual tanto para o simples como o composto. Lá naquele fluxo de caixa é quando você vai no final do primeiro mês. Lembra quando eu falei que era R$100 aplicado em um mês, ia lá no final do primeiro mês tinha 10% em cima daquele exemplo, R$110? Então, tanto no juro simples e no juro composto vai ser o mesmo valor, mas somente em uma unidade de tempo. O que você pode perceber é que se eu pegar um tempo aqui, ó, entre 0 e 1, ou maior que 1, vai acontecer uma seguinte comparação. Eu quero resumir com uma simples pergunta. Será que sempre para o credor, que é aquele que empresta o dinheiro, por exemplo, uma instituição financeira, é mais vantajoso emprestar a juros simples ou composto? Ou sempre a juro composto? Ou às vezes a juros simples? Intuitivamente você pode pensar, para quem empresta sempre é melhor o juro composto, o que não é verdade. Em uma unidade menor que 1, entre 0 e 1, o sistema do juros simples é o que passa a refletir um maior montante. Graficamente, você pode perceber aqui, ó, eu vou pegar um tempo aqui entre 0 e 1, por exemplo, já que nós estamos em meses, por exemplo aqui, ó, 15 dias. Se eu pegar 15 dias e fizer a imagem da função, vai bater na função exponencial e vai refletir uma imagem aqui, ó, um valor aqui. E se eu fizer o prolongamento na função linear, que é a função do juros simples, vai representar um outro valor aqui. E me diga quem é maior, é esse ou esse? É esse aqui. Então perceba que graficamente você tem um maior montante no juros simples. Então nem sempre você pode afirmar que para o juro composto é o que produz o maior montante, tá? O que acontece no ponto 1, ambos vão refletir o mesmo montante. E no valor maior que uma unidade, perceba, um valor qualquer aqui, ó, aí sim, batendo no juros simples vai refletir uma imagem aqui, ó. E se eu fizer o prolongamento lá no juro composto, vai dar um montante maior. Agora sim, a partir de uma unidade, o juro composto é maior. 1, os juros simples e o composto são iguais. Entre 0 e 1, o juros simples é o que passa a refletir um maior montante. Tá? Então, cuidado com essas afirmações. Sempre o juro composto? Não, né? Depende. No intervalo entre 0 e 1, o juro simples é o que passa a ser mais vantajoso. Tá? Para quem, por exemplo, empresta dinheiro. Concluindo, e está aqui uma revisão do que eu falei. Ó. Se o tempo for igual a 1, então o juro composto vai ser igual ao juro simples. Se o tempo for menor que 1, é o juro simples que passa a ser maior, ou seja, o juro composto é menor que o juro simples. Tá? E se o tempo for maior que 1, agora é o inverso. O juro composto é o que passa a produzir um maior montante. Depende do prisma, depende da visão que você der. Ok? Esta relação tem caído em questões de concurso, questões teóricas, e às vezes você se prende muito a só fazer continha na matemática financeira e se depara com uma questão teórica, às vezes não difícil, e você acaba perdendo porque você não entende o conceito, a parte conceitual do juro simples e do composto. Ok? Bom, vamos a um exemplo de cálculo, de aplicação, de como isso cai em concurso, né? Como é um exemplo de questão aí, professor, para mim ver como é que faz a continha para chegar no resultado. Tá? Então temos aqui um exemplo de uma questão de certo e errado, onde tem um texto e você tem que dizer que se isso está certo ou se está errado. Ok? Vamos lá então.
o montante a ser devolvido em razão do empréstimo de R$4.000 pelo prazo de 5 meses e a taxa de juros compostos de 2% ao mês é superior a 4.300. Isso está certo ou está errado? Tá? E a questão traz para você considerar um valor, considera que 1,08 é igual a 1,02 elevado à quarta potência. Ok? Bom, o que eu vou apresentar para você agora aqui, nesse simples exemplo, é uma forma de resolução das questões de matemática financeira. Uma metodologia, um padrão, um jeito de você fazer as coisas para que você não erre, ok? Vamos lá então, o que eu faço? Você vai reler o exercício e organizar as informações, por exemplo, em forma de coluna. Eu gosto de dizer que isso não é uma regra, é uma forma. E quando você adota um padrão, uma metodologia, você segue um padrão e com isso você minimiza os erros, tá? Então, como é que é feito isso aí, professor? Então, vamos organizar as informações assim, ó, em forma de coluna, vamos chamar de dados. Então, sempre para fins de cálculo, você vai ter essas letrinhas aqui, ó. Você vai ter o montante, você vai ter o capital, você vai ter os juros, você vai ter a taxa e você vai ter o tempo, tá? Então tá aqui as letrinhas consideradas: montante, capital, juros, taxa e tempo. Sempre serão essas variáveis aqui na jogada, vamos dizer assim, sempre serão essas variáveis envolvidas para fins de cálculo. Bom, agora você vai ler o texto e colocar as informações, cada uma no seu devido lugar. Pois, se você tem dificuldade de interpretação, não consigo entender, não consigo determinar quem é montante, capital, taxa, pior ainda vai ser no fim de cálculo. Então vamos nos certificar disso. O montante a ser devolvido em razão do empréstimo. O montante, quem é o montante? Não sei. Aqui a questão já está dando valor 4.300, né, no finalzinho. Então o montante a ser devolvido em razão do empréstimo de R$4.000, esse empréstimo de R$4.000 foi o que? Foi o capital que ele pegou. Então vamos colocar o capital aqui, R$4.000. Pelo prazo de 5 meses, 5 meses é o nosso tempo, vamos colocar lá no tempo, 5 meses. E a taxa de juros compostos, então aqui vai mais uma observação. Veja, é claro que eu estou falando de juro composto, mas lá na hora de você resolver a questão não vai estar, cuidado, é juro simples, é juro composto. Você vai ter que buscar no enunciado qual é o regime que está se tratando. E aqui fica claro que é o regime do juro composto. Vamos dar um destaque, pisando aqui no regime do juro composto. Por que isso, professor? Você já viu no gráfico que dependendo se for juro simples e você aplicar juro composto, você acaba errando a questão ou vice-versa. Ok, vamos continuar. E a taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então está aqui a nossa taxa, ó. Vamos colocar no devido lugar, taxa 2% ao mês. É superior a 4.300, o montante, né? Bom, eu vou deixar em destaque 4.300. Nós vamos ver, como é uma questão clássica de certo e errado, se nós encontrar um montante superior a 4.300, a questão está certa, se não, está errada. Tá? Nós temos que verificar se isso que está dizendo aqui é verdade. Se for verdade, é certo, se não for, é errado. Ok. Ah, professor, mas e os juros? Veja, os juros não faz diferença aqui. Eu coloco as letras, porque dependendo da questão, cobra a pergunta em cima dos juros. Ok? Bom, agora você tem o montante, tem o capital, tem a taxa, tem o tempo. E nós vamos trabalhar em função de descobrir quem é o montante. Volto a dizer, se nós encontrar um montante superior a 4.300, isso aqui é só um termo comparativo. Então ainda eu vou tentar descobrir quem é o montante. Então eu quero o montante, tenho o capital, tenho a taxa e tenho o tempo. Tá? Então a fórmula que eu vou usar é aquela fórmula lá, a segunda fórmula. Montante igual a capital, 1 mais a taxa, e tudo isso elevado ao tempo. Ok? Agora, basta eu substituir esses valores na fórmula e fazer conta. Daqui para frente, não tem mais nada de raciocínio. Daqui para frente é matemática básica pura, tá? Na veia aí. Agora eu quero que você atente, antes de mais nada, para essas duas informações aqui, ó. O tempo e a taxa, tá? Para fins de cálculo, você tem que, antes de mais nada, antes de nós ir para cá, nos certificar de uma coisa. Se eles estão na mesma unidade de tempo. Veja, a taxa está ao mês e o tempo também está ao mês. É isso que eu tenho que me certificar. Se isso acontecer, ó, uma gaivotinha, um certo aqui. Agora, existem questões que às vezes o tempo vem ao ano e a taxa ao mês, às vezes o tempo vem ao dia, a taxa vem ao semestre, e daí você tem que fazer umas transformações aí. Este é o principal erro dos alunos que estão estudando aí
para concurso ou estão abordando, às vezes esquecem desse detalhe e jogam o valor aqui, faz um monte de conta, inclusive encontra uma resposta que tem nos exercícios, nas alternativas, e às vezes perde a questão por esse descuido. Então, sempre colocou as informações, certifique-se que a taxa está na mesma unidade do tempo. Se isso não acontecer, você precisa fazer uma transformação, ano, bimestre, semestre, tá? E quando você tem que fazer essa transformação, sempre que possível, opte por mexer no tempo, ok? Então, às vezes, um bimestre equivale a 2 meses, tá? Um trimestre equivale a 3 meses. Então, dê preferência para, sempre que possível, mexa no tempo. Nunca mexa na taxa, nesses casos, porque se mexer na taxa, no regime de juro composto, você acaba entrando num outro conceito, que são taxas equivalentes. E é uma fórmula específica para isso. Então, por isso eu falo, se você tem como optar, opte sempre pelo tempo, porque você não vai errar. Mexer na taxa, você tem que tomar um cuidado extremo, ok? Principalmente no regime de juro composto. Bom, então vamos lá, vamos continuar nosso cálculo. Vamos substituir esses valores lá. Eu quero encontrar um montante. Montante é o que eu estou buscando. Capital, é 4 mil, tá lá. 1 mais a taxa, cuidado, a taxa ela está no formato percentual. Para fins de cálculo, você nunca trabalha nesse formato. Ou você transforma no formato fracionário, ó, 2% é 2 dividido por 100, ou no formato unitário. E eu gosto de dizer que é o que for mais conveniente para o cálculo. Eu acho que o mais conveniente é deixar nesse formato. Pessoal, mas eu gosto tanto de trabalhar com fração, é meu sonho. Não, nesse caso, opte pela informação nesse formato, porque eu já estou vendo lá na frente um dado que ele me deu que vai ser útil. Então, não vamos tornar difícil o que é fácil, tá? Olha lá, então vamos deixar nesse formato lá. Então, 0,02. E tudo isso elevado ao tempo que vale 5. Vejam só, está clareando as informações. Então, agora vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Então, isso aqui vai ficar montante igual a 4.000, 1,02 elevado a 5, que é o resultado aqui de 1,02, tá? E agora, você fica numa situação aqui, ó. Quanto vale 1,02 elevado à quinta potência? Você tem dois caminhos aqui. Isso aqui é uma potenciação. 1,02 elevado a 5 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 5 vezes. Você pode ir por esse caminho, o que vai demandar um tempo muito grande, tá? Agora, se você prestar um pouquinho de atenção, lá na questão, ele deu uma informação. Considere que 1,08 é igual a 1,02 elevado à quarta potência. Vamos puxar essa informação para cá, tá? Então, ele me deu que 1,08 igual a 1,02 elevado à quarta. Aí você pode pensar, professor, mas erraram, porque eu preciso de 1,02 elevado à quinta potência. Mas esse 1,02 elevado à quinta, 1,02 elevado à quinta potência, eu posso muito bem dizer que isso aqui é 1,02 elevado à quarta vezes 1,02. Eu estou desmembrando aqui uma propriedade da potenciação, onde bases iguais você mantém a base e soma os expoentes. Por quê? Será que é mais fácil agora deixar nesse formato, pois esse valor eu tenho aqui em cima, ou fazer 1,02 vezes 1,02 5 vezes? Eu acho que é mais fácil assim. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Então, montante igual a 4.000. Entenda, esse 1,02 elevado a 5 eu vou transformar nisso aqui, ó, vezes 1,02 elevado à quarta, vezes 1,02. Por quê, professor? Porque ele já me deu o formato aqui, ó. Então, agora fica mais fácil fazer o cálculo. Então, eu vou ficar na situação de montante igual a 4.000 vezes esse valor aqui, ó, eu já vou substituir por o que ele nos deu, que é 1,08. E aí eu fico com vezes 1,02, tá? E daí vamos continuar nossa continha aqui, ó. Vai ficar então 4.000 vezes 1,08 vezes 1,02 vai dar 1,1016. Agora basta realizar essa multiplicação aqui. 4.000 vezes 1,1016. Vamos encontrar aí 4.406,4 aproximadamente. Isso aqui, tá? Bom, vamos voltar à questão. Já encontramos o montante. A questão fala que o montante é superior a 4.300. Isso está certo ou está errado? Está certo. Exatamente, é superior a 4.300, mais precisamente 4.406, tá ok? Então, vamos marcar a resposta lá, acompanhe. Então, a resposta está correta,
porque ele fala que é superior e é verdade, ok? Vamos só para encerrar. Entenda que existem fases na resolução desse exercício. Ele é faseado, tá? Então primeiro você lê o enunciado, atribui os valores nas suas variáveis, faz a relação com a fórmula específica e daqui para frente é matemática básica. E você, se tem dificuldade nesse começo, primeiramente para você crescer, tem que saber identificar onde está o seu problema. Se o teu problema está na interpretação, você tem que ler mais. Se o teu problema está em decorar a fórmula, tem que achar um jeito de decorar. Gruda na parede, gruda na geladeira, faz tatuagem, ou você se vira para decorar a fórmula. Se o teu problema está daqui para frente, você não tem problema de fórmula, não tem problema de interpretação, você tem problema na matemática básica. Então, espero que nenhum desses seja o seu problema. Mas, para crescer, você tem que começar a fazer exercício. Praticando. Depois que você entendeu que o assunto está fresco aqui, você tem que praticar para não perder mais o raciocínio. Matemática se aprende fazendo, e fazendo muitas questões. Não é uma nem duas, tá? Não pense que fazendo uma questão você está craque. Então tem que praticar. E com o tempo você vai percebendo que tudo é uma mera repetição, ok? Vamos resolver então algumas questões aí de concursos recentes. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos? Vamos então à resolução dessa questão em clássico de aplicação do juro composto. Então, lido o enunciado, nós vamos colocando aqui as informações, cada uma no seu devido lugar. Então, ele quer saber o capital, deu o montante, deu o tempo, deu a taxa, o regime é o juro composto. Resume-se tudo nisso aqui. Com a prática, você vai adotando essa metodologia de organizar a informação. E é muito importante isso dentro da matemática financeira, organização dos dados. Ok? Bom, o regime é o juro composto. Ele me deu um montante, deu o tempo, deu a taxa, que é o capital. Antes de mais nada, vamos atentar para essas duas informações aqui, ó. Tempo e taxa. Está na mesma unidade? Está ao ano, a taxa ao ano, ok. Não preciso fazer nenhuma modificação. Então vamos direto. Qual é a fórmula que eu vou usar agora? A fórmula. Já que eu tenho um montante e quero o capital, a fórmula do juro composto é essa aqui. Montante igual a capital, 1 mais a taxa, tudo isso elevado ao tempo. Vamos lá. Vamos substituir as informações. Daqui para frente você leu, organizou, vamos relacionar com a fórmula e vamos substituir e vamos para a matemática. Tá? Então vamos lá. Então montante 1.440 igual ao capital que eu estou buscando, vamos deixar na mesma variável. Tá? 1 mais a taxa. A taxa está no formato percentual. Não trabalha para fins de cálculo nesse formato. Você transforma isso ou fracionário, 20% é 20 dividido por 100, ou ainda no formato unitário, que é 0,2. E eu gosto de trabalhar nesse formato. É mais conveniente, mas é tudo uma questão de gosto. Então vai ficar 0,2. E tudo isso elevado ao tempo que vale 2, ok? Então vamos continuar. 1.440 igual ao capital. Aqui vamos fazer essa soma, vai ficar 1,02 elevado ao quadrado. E agora não tem jeito. Isso aqui você vai ter que fazer no braço. Esse expoente se acostume para fim de cálculo até 3, até 4 tolerado fazer no braço. Tá? Ali para frente, normalmente a questão dá essa informação para fins, às vezes em tabela, às vezes em dado puro mesmo. Então vamos lá, vamos ter que fazer essa continha, vamos uma colher deixar aqui, ó. Então vamos fazer 1,02 ao quadrado. Isso aqui significa 1,2, é 1,2 ao quadrado, vezes 1,2. Vamos para a matemática básica, para refrescar sua memória aí, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 2 vai dar 2 e 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos fazer a soma, isso aqui vai dar 4 e vai dar 1. O problema é onde vai a vírgula. Agora sim, uma casa, duas casas, 1, 2, a vírgula vem aqui no sentido contrário. Então a resposta é 1,44. Portanto, vai ficar 1.440 igual ao capital vezes 1,44. Veja que os valores são bem parecidos. Agora esse valor que está multiplicando passa para cá dividindo. Portanto, vai ficar 1.440 dividido por 1,44. Tudo isso é igual ao capital. Realizando essa divisão, vai dar o valor exatamente de R$1.000. Capital igual a R$1.000. Entre as alternativas, estava lá na letra C a resposta direta do exercício. Ok? Uma questão clássica. Questão clássica é aquela que aparece com uma frequência muito grande. E para você que está estudando, não pode se furtar de resolver as questões clássicas. Não é difícil. Veja, só um pouquinho de paciência e você chega na resposta, ok? Vamos a mais uma questão de concurso. Um capital de R$1.000 foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 44% ao ano. Se o prazo de capitalização foi de 180 dias, o montante gerado será de... Vamos então à resolução de mais essa questão aí, tratando do juro composto. Bom,
Lemos a questão, organizamos as informações, capital R$1.000, taxa 44% ao ano, o tempo 180 dias e está pedindo o montante, o regime ou juro composto. Antes de mais nada, nós temos que atentar para essas duas informações, taxa e tempo, e nos certificar se estão na mesma unidade de tempo. Veja, aqui a taxa está ao ano e o tempo está ao dia, então não está no mesmo formato. Temos que transformar. E para fins de cálculo de juros compostos, e como a questão não fala sobre juros exatos, que é um outro assunto, nós consideramos que todos os meses têm 30 dias e, consequentemente, o ano tem 360 dias. Então, um ano possui 360 dias. Portanto, 180 dias equivale exatamente a meio ano, ok? Então, agora sim, estamos ano com ano. Eu vou trabalhar agora com esse dado, neste formato, pois está na mesma unidade de tempo. É este o cuidado que você tem que ter antes de mais nada, ok? Perfeito. Trata-se do juro composto, eu quero montante, a fórmula não tem dúvida, a fórmula é montante igual a capital 1 mais a taxa, tudo isso elevado ao tempo. Agora basta substituir. Vamos lá então. Montante é o que eu estou buscando, capital é R$1.000, ok? 1 mais a taxa está no formato percentual, vamos deixar ela no formato unitário, 44%, é 44 dividido por 100, que isso aqui é 0,44. Vamos transformar lá, vamos substituir. Então vai ficar 0,44, tudo isso elevado a meio, ok? Então vai ficar montante igual, vamos melhorar um pouquinho aqui, 1.000 vezes 1,44, que é a soma aqui desses dois valores, elevado a meio. E agora? E agora você tem um expoente fracionário. Eu poderia deixar o formato meio, 0,5, daria no mesmo. Agora, você tem que lembrar lá de uma propriedade da potenciação, que a potenciação é o inverso da radiciação. Então, se eu inverter aqui os expoentes, eu acabo caindo num radical, ficando assim, ó, 1,44, aonde esta fração passou a ser o índice e esse numerador passou a ser o expoente natural do número inteiro ali. A potenciação ela é o inverso da radiciação. Essa visão da matemática básica, por isso eu falo que a matemática básica tem que estar correndo solto na sua veia aí, tá ok? A raiz quadrada de 1,44 vale quanto? Vale exatamente 1,2. E aí, realizando a multiplicação, você encontra 1.200 exatamente. Entre as alternativas, tinha lá na letra D a resposta 1.200, ok? Talvez você tenha um pouquinho de dúvida na matemática básica, mas isso é um outro assunto. Isso é um pré-requisito, eu costumo dizer. Então, se você tem muita dificuldade na matemática básica, dá um passinho para trás e vamos reforçar esses assuntos aí da potenciação, principalmente, ok? Então, está aqui a resolução de mais uma questão clássica. Você já vai percebendo que a matemática básica tem que estar dominada aqui nesse assunto do juro composto, mas isso nada que da meia-noite às 6 você não consiga matar tranquilamente, ok? Forte abraço. Bons estudos e foco na missão.